Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h33. Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira, 6 de fevereiro do ano de 2025. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje, quinta-feira, segundo o site Clima Tempo, a temperatura mínima para Mineiros 20 graus, máxima de 28 graus. A umidade relativa variando entre 67% e 97%. Previsão de chuva para hoje, 1,9 milímetros na casa dos 74%. O dia amanheceu às 6h19 e se esconde às 19h08. O dia hoje de previsão com muitas nuvens agora pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Vamos aos principais destaques desta edição. Jornal Verde Vale. Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas abre inscrições. 6 milhões de brasileiros viveram 5 meses sob calor extremo em 2024. Deputada quer criar auxílio emergencial para brasileiros deportados. Consulta ao abono salarial já está disponível. Parecer que pede cassação dos deputados estaduais do PP em Goiás chega ao Tribunal Superior Eleitoral. Alunos terão que guardar celular desligado na mochila enquanto estiverem na escola aqui em Goiás. Governo lança plano de escoamento da safra 24-25 com 7,15 bilhões em investimentos. PM conclui curso de formação de oficiais que irão atuar no policiamento ostensivo. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h35. Uma ótima manhã de quinta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, disse nesta quarta-feira em Brasília que caso a Lei Orçamentária Anual, a LOA, seja aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República até 15 de março, o reajuste dos servidores públicos federais negociado no ano passado será pago a partir de 1º de abril. Esther lembrou que no final do ano passado, a aprovação de diversas medidas enviadas pelo Executivo ao Congresso Nacional acabou por inviabilizar a aprovação da LOA no tempo inicialmente previsto, que era até o mês de dezembro. Segundo ela, a medida provisória que autorizou o reajuste dos servidores públicos federais está valendo desde 1º de janeiro. Esther lembrou que, para que o Ministério possa começar a convocar os aprovados do Concurso Público Nacional Unificado para tomar posse, também é necessário que a LOA seja aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. E a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas abriu inscrições para a sua edição de 2025 nesta quarta-feira. É a 20ª edição da competição criada para engajar professores e estudantes na resolução de problemas matemáticos e no estudo da matéria além do dia a dia da escola. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de março. A organização do Instituto de Matemática Pura e Aplicada espera a participação de 18 milhões de estudantes de escolas públicas e privadas de todo o país. Podem participar alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, disputando 8.450 medalhas e 51 mil certificados de menção honrosa. Os alunos premiados recebem ainda convite para participar do programa de iniciação científica júnior, composto por aulas de reforço em matemática e que conta com a bolsa de R$ 300 para estudantes de escolas públicas.
O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, afirmou que o senador Flávio Bolsonaro e o colega de Câmara Eduardo Bolsonaro possuem qualidades para concorrer à presidência da República diante da inegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista, o parlamentar mineiro ainda disse ter conversado com Gustavo Lima sobre as eleições de 2026. Nicolas disse ter conversado e disse que Gustavo já lançou a sua pré-candidatura à presidência. O parlamentar afirmou que o músico tem uma história de vida espetacular e tem um desejo genuíno diante da inegibilidade de Bolsonaro, mas levantou a possibilidade de o artista estar fortalecendo o seu nome para uma disputa ao Senado pelo estado de Goiás. 6h39. Oferta de consignado já motivou mais de 5 milhões de pedidos de bloqueio de ligações na plataforma Não Me Perturbe. Vamos saber dos detalhes com a Milena Abreu. A plataforma Não Me Perturbe, serviço gratuito que permite bloquear chamadas de telefone indesejadas, recebeu mais de 5 milhões de pedidos de bloqueios de telefone para o recebimento de ligações de ofertas sobre o consignado nos últimos 5 anos. Foram ao todo 5.465 solicitações entre 2 de janeiro de 2020 e 30 de novembro do ano passado. De acordo com a Federação Brasileira dos Bancos, a Febraban, a maioria dos pedidos, 53,3% do total, partiu de consumidores da região sudeste. Cerca de 19 de cada 100 pedidos partiram de moradores do sul e 14,6% do total do Nordeste. As regiões com menos pedidos do tipo foram Centro-Oeste e Norte. Análise por unidade da Federação traz São Paulo disparado na frente, com pouco mais de 1,5 milhão de pedidos de bloqueio de ligações relacionadas ao crédito consignado. Depois aparecem Minas Gerais e Rio de Janeiro, com um total de pedidos na casa dos 500 mil cada um. Ainda de acordo com a Febraban, desde 2020 foram aplicadas 1.385 punições em empresas por irregularidades na oferta do consignado a consumidores e 53 correspondentes bancários que cometeram irregularidades estão impedidos de atuar. Correspondente bancário é uma empresa terceirizada que atende os clientes em nome de um banco, oferecendo serviços bancários específicos e ganhando uma comissão por isso. Como as reclamações e fraudes envolvendo correspondentes bancários são recorrentes, desde 2020 os próprios bancos passaram a regular a oferta de crédito por esses representantes. É a chamada autorregulação, que prevê medidas administrativas e punições. As infrações às regras podem acarretar multas que variam de 45 mil a R$ 1 milhão. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41 e a Procuradoria-Geral Eleitoral apresentou o parecer ao Tribunal Superior Eleitoral recomendando a cassação dos deputados estaduais Alessandro Moreira, Jamil Calife e Vivian Naves, todos eleitos pelo Partido Progressista de Goiás. O parecer assinado pelo vice-procurador-geral eleitoral aponta fraude na cota de gênero durante as eleições de 2022, o que, segundo a jurisprudência do TSE, implica na nulidade de todos os votos obtidos pelo partido para o cargo de deputado estadual. A manifestação do Ministério Público Eleitoral sustenta que no demonstrativo de regularidade de atos partidários do PP foram lançadas candidaturas femininas fictícias com o objetivo de burlar a exigência legal de 30% de participação de mulheres nas eleições proporcionais. Vivian Naves destacou que confia na decisão do TSE e cita as vitórias que o PP obteve junto ao TRE quando o Pleno, em outubro do ano passado, decidiu pela manutenção dos mandatos e não pela cassação. E após a publicação da Lei Federal 15.100/25, que proibiu o uso de celulares nas escolas, o Conselho Estadual de Educação de Goiás aprovou na tarde da última terça-feira a regulamentação da medida, dando um prazo de 180 dias para que as unidades de ensino, tanto públicas quanto privadas, adequem seus projetos pedagógicos e regimentos internos. A nova regulamentação do Conselho permite que as escolas decidam as melhores estratégias para proibir o uso indevido de celulares.
A resolução especifica que o aluno é responsável por manter o dispositivo guardado em sua mochila desligado durante o período de aula, salvo exceções, como a utilização para fins pedagógicos ou de acessibilidade. A escola deve atualizar os seus documentos pedagógicos e definir em seus projetos como proceder com o uso do celular, sendo essa decisão discutida com a comunidade escolar. Foi o que afirmou a diretora pedagógica da Secretaria Estadual de Educação, Alessandra Almeida. E o juiz Vander Soares negou o pedido de prisão do ex-prefeito de Iporá, Nassoitã Leite, impetrado pelo Ministério Público Goiano no último dia 30. A decisão é desta terça-feira. O político chegou a ser preso em 2023 por suspeita de invadir a casa da ex-esposa e atirar contra a residência dela. O MP pediu a prisão preventiva por 8 comunicações de violação da área de exclusão do réu no ano passado, ou seja, descumprimento reiterado de medidas protetivas. Esse pedido foi assinado pelo promotor Reginaldo Boraschi. Nassoitã foi preso preventivamente em dezembro do ano passado, como dissemos, porque ele teria invadido a casa da ex-esposa na madrugada do dia 18 de novembro e atirado pelo menos 15 vezes contra a residência da ex-companheira. 6h44, em parceria com a UFG, o Detran Goiás faz ação para unificar a base de dados e aprimorar as estatísticas. Quem vai trazer os detalhes dessa parceria é Sabrina Vilela. O Detran iniciará uma mobilização para unificar as estatísticas de trânsito, em parceria com a Universidade Federal de Goiás e outros órgãos. O presidente do Detran, Valdir Soares, afirmou que a imprecisão dos dados de trânsito tem dificultado a coleta de informações, prejudicando a elaboração de políticas públicas eficazes. E a gente vê que os custos da inexatidão de números faz com que o número de pessoas hospitalizadas seja muito grande. Então a gente precisa de trabalho, fiscalização, engenharia, conhecimento para a gente tentar mudar essa realidade. São números assustadores quando a gente pensar que o ano passado morreram mais de 1.000 pessoas. Se você levar em conta, são 6 aviões que caíram no estado de Goiás. Então são números gravíssimos e a gente quer trabalhar com esses convidados muito qualificados, muito preparados, cada um na sua área, para que a gente possa coletar informações, para que a gente unifique em um dado único, que com certeza vai ser útil para as autoridades, para a imprensa e para a sociedade. A professora de Engenharia de Transportes da UFG, Poliana Leite, explica que a parceria do Detran com a universidade vai unificar as bases de dados relacionados ao trânsito. De acordo com a professora da UFG, a meta é que o projeto seja desenvolvido no prazo de até 1 ano e meio. Hoje em dia, nós temos várias bases diferentes. Essas bases não estão padronizadas. Essas bases saem em datas diferentes, e tem granularidades diferentes. Então, nós acabamos tendo números diferentes quando se trata de acidentes de trânsito. Sem falar que muitas vezes nós temos problemas de subregistro, que nem todos os dados nós conseguimos acessar, para, por exemplo, desenvolver políticas públicas assertivas acerca dos acidentes de trânsito. Então, o mais importante é, hoje, tentar unificar essas bases para que a gente tenha um único número e consiga ser mais assertivo nas políticas e nas ações em prol da redução da mortalidade no trânsito. Segundo dados do Detran, em Goiás, em 2024, foram registrados 100.977 acidentes de trânsito, 1.021 mortes e 3.688.976 infrações. Na capital, ocorreram 36.695 acidentes, 148 mortes e 1.338.854 infrações no ano passado. Sabrina Vilela, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h47 e o Campeonato Goiano tem um novo líder. Nesta quarta-feira, o Anápolis visitou a Jataiense no estádio Arapucão, em Jataí. Em crescimento na competição, o Galo da comarca marcou 2 gols em menos de 4 minutos e de virada venceu os donos da casa pelo placar de 2-1. Com isso, assumiu a ponta do estadual. Com a vitória, o Anápolis chegou a 14 pontos e com a derrota do Vila Nova, o Galo da comarca assumiu a ponta do campeonato. Já a Jataiense segue dentro do G8 do campeonato, mesmo com a derrota. A equipe de Jataí soma 7 pontos e está na 8ª posição.
E no Campeonato Paulista, o São Paulo dominou o Mirassol e com a ótima atuação do sistema ofensivo goleou por 4-1 nesta quarta-feira no Morumbi, em jogo válido pela 7ª rodada da competição. O tricolor abriu o placar com Oscar, mas sofreu o empate logo depois. Gabriel marcou para o Leão. Superior no confronto, o time São Paulino transformou o resultado em goleada com gols de Calheri, Enzo Dias e André Silva. Líder do grupo C, o São Paulo soma agora 13 pontos no Paulistão e o Mirassol continua na segunda posição do grupo A com 15 pontos. Vamos ao Campeonato Carioca. Com o time alternativo, o Flamengo atropelou a Portuguesa e venceu pelo placar de 5-0 nesta quarta-feira no Parque do Sabiá, em Uberlândia, e assumiu a liderança do Carioca momentaneamente. Destaque para o primeiro jogo de Danilo como titular, o Wallace e Ian assumindo a artilharia da equipe e Juninho marcando pela primeira vez. Arrascaeta, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves completaram o resultado. Com esse resultado, o Flamengo chegou a 13 pontos, assumiu o primeiro lugar. Volta Redonda, Vasco com a mesma pontuação, Nova Iguaçu com 12, Maricá com 11, ainda jogam na rodada e podem ultrapassar o rubro-negro. A Portuguesa, por sua vez, está numa situação complicada. A equipe tem apenas 6 pontos e ocupa o penúltimo lugar. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h49, com a expectativa de que a colheita de grão safra 24-25 seja a maior da história do Brasil, o governo federal apresentou ontem um plano para o escoamento da produção que deve crescer 8,3%, alcançando um total de 322,4 milhões de toneladas de grãos. Para garantir eficiência no grande fluxo, os ministérios de Portos e Aeroportos, dos Transportes e da Agricultura e Pecuária apresentaram o plano para reforçar a infraestrutura portuária, rodoviária e ferroviária do país. O governo federal vai investir 7,150 bilhões em medidas. A cifra inclui investimentos públicos previstos pelo MPOR e considera valores previstos no projeto da Lei Orçamentária Anual 2025. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, enfatizou a importância da iniciativa para o escoamento da safra. De acordo ainda com o Ministério dos Transportes, apenas no ano passado, os corredores do agro receberam 3,6 bilhões em melhorias nas rotas por onde passam cerca de 298 milhões de toneladas de alimentos como arroz, feijão, soja e milho. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Agora se sabe o quanto se expandiu a dívida pública federal. É o que o governo toma emprestado para poder tapar o rombo. Para poder, não tapa o rombo, porque o rombo fica, né? Mas para poder gastar. E gastou mais. A dívida pública federal cresceu 12,2%. Está em, vocês nem têm ideia do que seja isso, nem eu, 7 trilhões e 300 bilhões de reais. Isso está muito longe, ao máximo que a gente pode imaginar é de 1 milhão de reais, 3 milhões de reais, preço de uma boa casa, né? 7 trilhões e 300 bilhões de reais. São papéis que o governo põe no mercado e que, para encontrar comprador, tem que oferecer juro, tem que oferecer a remuneração do dinheiro que o sujeito aplicou no banco, o banco comprou o papel do tesouro, etc., né? E aí o juro sobe. Por isso que a taxa Selic subiu. A taxa Selic é para controlar a expansão da moeda, ou seja, a inflação, a desvalorização da moeda e o crédito também. Só que todo mundo paga juro. Aí, na medida em que o governo faz o discurso populista, crédito para todos, crédito consignado, é que todo mundo vai pagar mais caro por esse crédito. E vai se endividar, obviamente, tal como o governo. O governo talvez não se importe, porque é um endividamento para eles de uma abstração, que é o Estado brasileiro. Só que o Estado brasileiro somos nós. Nós é que o sustentamos por nossos impostos. Por exemplo, segundo eu vi uma comentarista conhecida, ela dizendo que o governo não pode dispensar, os governos, né, 30 bilhões do ICMS que passou a valer de novo sobre os combustíveis. Só que são 30 bilhões que são pagos pelas pessoas que abastecem seus veículos. Eu fico do lado de quem abastece os veículos, claro.
porque os governos não estão usando bem os nossos impostos. Bom, só queria fazer uma observação. Já tem escolhas das comissões no Senado, dos cargos, né? Houve esse acordo que Bolsonaro fez com os presidentes da Câmara e do Senado, deu o segundo posto de vice para o PL nas duas casas, né? Na presidência ficaram partidos de centro-direita, não centro-esquerda. O PT ficou com a segunda vice do Senado, a primeira secretaria da Câmara. Agora se fala... E Flávio Bolsonaro na Comissão de Infraestrutura do Senado. E agora está se falando em Eduardo Bolsonaro para presidir a Comissão de Relações Exteriores, que teria uma relação muito grande, muito próxima com o Departamento de Estado americano. Marco Rubio, o homem que foi lá para o Panamá e já fez o presidente do Panamá dizer que não vai renovar o contrato com os chineses operando o Canal do Panamá. Isso é a política. É a velha política americana do porrete. Tá aqui, ó, eu tenho um porrete na mão, né? Eu gostaria que você fizesse isso ou aquilo, né? E aí a gente vai criticar o Trump por defender os interesses dos Estados Unidos, dos americanos, dos contribuintes americanos. Por isso ele está cortando um dinheirão dos contribuintes americanos que vão para ONGs, inclusive brasileiras, né? Que arranjar dinheiro, vire-se. Mas não do contribuinte americano, diz Trump. Bom, e uma outra questão, né, que eu queria mencionar, eu já falei do trabalho, como é fraco o Estado brasileiro quando toca uma obra. Eu vejo empreiteiras brasileiras construindo estradas maravilhosas na Flórida, por exemplo. Estrada chove e não fica água em cima do asfalto. A água se esvai por uma porosidade do asfalto. Eu dirijo em Portugal, pelas estradas portuguesas, pelas estradas italianas, né? E eu dirigi agora nos 2 últimos dias na BR-060 Brasília-Goiânia, Goiânia-Brasília. Um amigo meu me disse, a estrada é maravilhosa, só que o padrão de qualidade, de exigência do brasileiro que não conhece os outros padrões é baixíssimo. O que é péssimo a gente acha ruim, e o que é ruim a gente já acha bom. É como a estrada na qual eu transitei ontem e anteontem. E paguei R$25 na ida e volta de pedágio. Estou lembrando isso só para sacudir a cabeça da gente, que a gente tem que ser exigente, porque o tamanho dos impostos que a gente paga é muito grande. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número 18, fone 64-3661-1333. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6h56, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. No próximo bloco, deputada quer criar auxílio emergencial para brasileiros deportados. Consulta ao abono salarial já está disponível. PM conclui curso de formação de oficiais que irão atuar no policiamento ostensivo. Você vai saber de todos os detalhes destas e outras notícias logo após o break comercial. Não saia daí. Jornal Verde Vale. 7h01, já de volta com o Jornal Verde Vale desta quinta-feira, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Olha, a nova líder do PSOL na Câmara, a deputada Talíria Petroni, do Rio de Janeiro, apresentou o projeto de lei para criar auxílio emergencial para os brasileiros que estão sendo deportados, especialmente dos Estados Unidos. Segundo o projeto, o auxílio seria de um salário mínimo. O benefício seria pago por 12 meses a todos os repatriados que tenham residência fixa em outro país e que não tenham cometido crimes conforme a legislação brasileira. Com a volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, as deportações de brasileiros que entraram ilegalmente no país se tornaram uma das crises entre a Casa Branca e os governos da América Latina. Em 24 de janeiro, um voo de brasileiros deportados fez parada não programada em Manaus
e o Palácio do Planalto questionou a embaixada americana sobre o tratamento dado aos repatriados. O Ministério do Trabalho e Emprego liberou nesta quarta-feira a consulta para os trabalhadores verificarem se têm direito ao abono salarial. Os pagamentos começam no dia 17 de fevereiro para nascidos em janeiro. Para consultar o abono salarial, o trabalhador pode acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, ir na aba Benefícios, selecionar abono salarial e clicar em Pagamentos para verificar o valor, a data e o banco do recebimento. A consulta também pode ser feita pelo portal gov.br ou pelo fone 158, com atendimento das 7 às 22 horas de segunda a sábado, exceto feriados. Outra opção é visitar uma unidade das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego. E os dados da produção industrial divulgados nesta quarta pelo IBGE confirmaram um movimento de desaceleração no setor que recuou pelo terceiro mês consecutivo em dezembro de 2024. Segundo nota da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, a expectativa é por uma desaceleração em 2025, refletindo a intensificação do aperto monetário, o que tende a contribuir para a piora das condições de acesso ao crédito, sobretudo em um ambiente marcado por condições financeiras cada vez mais restritivas. O elevado patamar das taxas de juros internacionais e domésticos e a depreciação cambial são os principais elementos por trás dessa piora recente das condições financeiras, é o que diz a Fiesp. A projeção da Fiesp é que a produção industrial termine 2025 registrando uma alta de 1,3%. 74 Voa Brasil tem alta de 15% em janeiro no número de passagens com preço popular para aposentados. Vamos saber os detalhes desse acréscimo com a Fabiola Altran. O programa que oferece passagem aérea a preço popular para idosos vendeu mais de 28 mil bilhetes em 6 meses. O Voa Brasil disponibiliza passagens de até R$200 para aposentados do INSS que não tenham viajado nos últimos 12 meses. De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, no último semestre foram vendidos 28.500 bilhetes. Esse número representa a ocupação de 220 aviões. Em janeiro deste ano, o programa obteve o melhor desempenho. Foram comercializados no primeiro mês do ano 5.308 assentos. A alta é de 15% em relação a dezembro. Os destinos mais procurados são Rio de Janeiro e São Paulo. Porém, o número de passagens vendidas equivale a 1% do compromisso das companhias aéreas. De acordo com o governo, as empresas devem ofertar 3 milhões de bilhetes de até R$200. O Voa Brasil foi lançado em julho de 2024. Pelo programa, cada aposentado pode adquirir até 2 trechos por ano. São passagens oferecidas pelas companhias aéreas, sem contrapartida do governo. Os assentos ocupados são os considerados ociosos pela companhia. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7:06. E o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, disse que afastou 31 funcionários da Companhia de Urbanização de Goiânia, a Comurg, para investigação de desvio de conduta. A informação foi publicada nesta quarta-feira nas redes sociais do gestor. A prefeitura confirmou que outros 2 foram afastados na terça-feira e na última sexta-feira. Segundo Mabel, os afastamentos podem se tornar demissões se comprovado o desvio. O afastamento é por 60 dias e sem salário. Confirmando o desvio, será aberto um processo administrativo disciplinar. Caso não, eles retornam às funções. A prefeitura confirmou que a investigação é sobre a celebração de acordos de trabalho que resultaram no pagamento de valores desproporcionais de supostas diferenças salariais. A Polícia Militar de Goiás realizou na manhã desta quarta-feira a incorporação efetiva de 105 novos aspirantes a oficial. A cerimônia militar realizada no quartel do Comando Geral marcou o início da jornada operacional dos recém-formados que agora seguem para todas as 20 regionais da PM, onde irão atuar na linha de frente do policiamento ostensivo. Em nota, a PM ressaltou que os novos aspirantes ingressam na carreira com a responsabilidade de preservar a ordem e proteger a sociedade goiana. Uma nova fase que representa não apenas a renovação do efetivo da PM, mas também
o fortalecimento da atuação policial em todas as regiões de Goiás. O curso de formação de oficiais contou com 3.270 horas aula. Outra novidade, além da grade curricular tradicional, os aspirantes concluíram também o curso de comunicação social, inteligência policial militar e instrutor de tiro, qualificações estratégicas que ampliam suas capacidades operacionais e técnico-profissionais. Delegacia Especializada no Meio Ambiente lança mais uma fase do projeto Proteja as Nascentes. Vamos saber dessa ação com a Sabrina Vilela. O projeto Proteja as Nascentes avança para mais uma etapa, integrando o programa Nascente, que já está em vigor há 26 anos. A primeira fase foi concluída em 2003, seguida pela segunda em 2006, a terceira em 2012 e a quarta em 2015, com a recuperação de centenas de nascentes em vários municípios do estado de Goiás. O programa foca em ações simples de controle e prevenção, sempre priorizando a solução de problemas em conjunto com os proprietários rurais e a sociedade, ao invés de incentivar o crime ambiental. Todos os procedimentos são baseados em um levantamento técnico da área para corrigir falhas e garantir a proteção do cerrado e dos recursos hídricos. Desta vez, a equipe da Delegacia Especializada do Meio Ambiente esteve em São Miguel do Araguaia, norte do estado, onde mapeou áreas e efetuou diligências junto aos produtores e ao Sindicato Rural para a preservação das nascentes locais. Trata-se de um trabalho educativo e que teve o apoio dos produtores e Sindicato Rural da região. De acordo com o delegado da DEMA, Luziano de Carvalho, atualmente há 5.000 nascentes recuperadas em Goiás, mas é necessário o envolvimento de todo mundo para que os números sejam mais positivos. Hoje nós temos aí 5.000 nascentes recuperadas em Goiás, mas o número é alto demais, é grande demais. Portanto, eu vejo que precisa do envolvimento de todo mundo. Aí é Polícia Civil, é Batalhão Ambiental, Ministério Público, Poder Judiciário, principalmente os produtores rurais, que façam realmente esse envolvimento, que trabalha na proteção desse patrimônio que, em primeiro lugar, é do dono da área, mas é um patrimônio que é de todos, é de toda a coletividade. Portanto, são milhares de nascentes que precisam de ser feitos, melhorar o relacionamento do homem para com a natureza. Luziano de Carvalho afirma que o tempo que levaria para a recuperação dessas nascentes é longo. Por isso, cada um deve fazer a sua parte de começar o quanto antes. Faz limpeza de pastagem. Só de não fazer limpeza de pastagem naquelas áreas de preservação permanente, nas nascentes, já saímos na frente 1 ano. Ou seja, mais 2 anos, ou seja, com 3 anos a área já tem uma boa cobertura vegetal, estará muito bem protegida. Não precisa mais de 3 anos que nós já tenhamos os resultados. Porque temos aí a luta o programa Nascente desde 99, nós temos verdadeiras matas nas principais cabeceiras dos rios goianos, o Rio Araguaia, Meia Ponte, Anicuns, João Leite. A preservação das nascentes é fundamental para manter o equilíbrio ambiental e garantir a sustentabilidade do abastecimento de água. Elas são a origem dos rios e córregos, servindo como fontes vitais para diversos organismos. A água das nascentes é indispensável para a agricultura, pecuária, indústrias, geração de energia elétrica e para sustentar a vida de plantas e animais. Sabrina Vilela, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h11, vamos para o Campeonato Gaúcho. O Inter venceu a 4ª consecutiva no Gauchão. Na noite desta quarta-feira, o Colorado, que atuou com um time misto, superou o Brasil de Pelotas por 3-0 no último teste, antes do Grenal 444. Rogel abriu o placar aos 50 do primeiro tempo, ao completar de cabeça o escanteio cobrado por Wanderson. Na etapa final, Vitinho ampliou ao chutar no canto esquerdo de Wellington aos 2. Valência ainda marcou o terceiro ao receber cruzamento de Pablo e anotar de carrinho aos 18 da segunda etapa. Na noite desta quarta-feira, Neymar reestreou com a camisa do Santos. Entretanto, o Botafogo de São Paulo não facilitou e o Peixe ficou apenas no empate contra a Pantera. Tiquinho Soares abriu o marcador, mas Alexandre Jesus acabou empatando. Com o empate, o Peixe segue na liderança do Grupo B com 8 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Guarani.
Já o Botafogo chegou ao seu quarto empate no campeonato e é o lanterna do Grupo A com apenas 4 pontos. Na próxima rodada, o Santos viaja ao interior paulista para encarar o Novo Horizontino no domingo. Um dia antes, o Botafogo recebe o Velo Clube em Ribeirão Preto em duelo direto contra o rebaixamento. E voltando a falar do Campeonato Carioca, Vasco e Fluminense se enfrentaram ontem em jogão na Arena BRB Mané Garrincha em Brasília. Melhor para o tricolor carioca, que venceu por 2-1 de virada e subiu na tabela da competição. Os times entraram em campo em duelo da 8ª rodada, em noite de festa para o futebol de Brasília. O triunfo no Distrito Federal levou o time de Mano Menezes à 6ª colocação, agora com 10 pontos, a 2 da zona de classificação. O Vasco é o 3º colocado com 13 pontos. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h13. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o preço dos alimentos tende a baixar devido a uma super safra prestes a ser entregue e aos 2 planos safra já lançados pelo governo federal. As declarações ocorreram em conversa com jornalistas após encontro com a bancada do seu partido PSD na Câmara dos Deputados na última terça-feira. No que tange ao Ministério da Agricultura para o combate à alta dos preços dos alimentos, fizemos os 2 planos safras mais fortes da história e, dada a mudança climática, temos uma super safra na iminência de ser entregue à população brasileira. Isso tende a baixar os preços dos alimentos e a dar mais viabilidade, foi o que declarou o ministro. Fávaro também mencionou a variação cambial e citou a aproximação do dólar ao valor de R$ 5,80. O ministro disse ainda que vê como necessário o incentivo do plantio dos produtos da cesta básica que possam ter diminuição de ofertas. Ele disse que pediu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, um tratamento diferenciado ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. E a reforma do imposto de renda, a limitação a supersalários no serviço público e mudanças na previdência dos militares estão entre as 25 prioridades da equipe econômica no Congresso para 2025 e 2026. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou nesta quarta-feira uma lista das pautas econômicas ao novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Outras propostas que são destaque são a regulamentação das Big Techs, as grandes empresas de tecnologia, e a regulamentação do imposto seletivo, tributo que incidirá sobre produtos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente. A lista foi dividida em 3 eixos: estabilidade econômica, melhoria do ambiente de negócios e plano de transformação ecológica. Das 25 prioridades, 15 dependem da aprovação de projetos de lei ou de medidas provisórias pelo Congresso Nacional. Ao entregar a lista, Haddad agradeceu a atuação da Câmara dos Deputados, que aprovou 32 projetos estratégicos para o governo em 2023 e 2024, no mandato do então presidente anterior da Casa, Arthur Lira. O ministro se disse otimista com a relação que terá com Hugo Mota, e com base na atuação como parlamentar e como líder do Republicanos na Câmara dos Deputados. 7h16. Aprovados no CNU, o concurso nacional unificado, serão os primeiros a obter informações na caixa postal do gov.br. Vamos saber desses próximos passos com a Fabíola Altran. Começa a funcionar a caixa postal gov.br, criada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A ferramenta tem como objetivo fornecer informações personalizadas e oficiais do governo federal para diminuir o risco de fraude. As primeiras mensagens estão sendo enviadas para os aprovados no concurso nacional unificado. De acordo com a pasta, cerca de 4.000 candidatos para cargos de ensino médio e para os de nível superior que serão convocados para cursos de formação vão receber notificação pelo gov.br. O governo pretende que a Caixa Postal futuramente se torne um canal de envio de notificações sobre vacinação e etapas de concessão de benefícios, como o Bolsa Família, por exemplo. Também poderão ser encaminhados dados sobre inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio e no Sistema de Seleção Unificada. A nova Caixa Postal é gratuita e criada automaticamente na área pessoal de todos os cadastrados no gov.br, mas somente usuários nível prata e ouro da plataforma
poderão acessar por meio do aplicativo. Da Rádio 2, Fabiola Alcântara. Jornal Verde Vale. 7h25. Já estamos de volta com o Jornal Verde Vale, edição desta quinta-feira, 6 de fevereiro, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Olha, apesar dos afagos dos novos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, ao presidente Lula, ambos têm objetivo em comum: fazer a manutenção do poder legislativo. E isso passa pela aprovação do orçamento deste ano, que segue pendente no Congresso Nacional. No fim do ano passado, líderes do governo falavam em votar a peça orçamentária de 2025 assim que o legislativo voltasse aos trabalhos em fevereiro. Mas agora, governo e congressistas avaliam que a votação só será em março, depois da reforma ministerial desenhada pelo Palácio do Planalto. Além da definição de quem serão os ministros, parlamentares também têm o desejo de definir os comandos das comissões, principalmente na Câmara, onde os cargos ainda estão bem definidos. Isso porque algumas comissões, como a da Saúde, por exemplo, têm um alto valor de recursos em emendas parlamentares. Como a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, já foi aprovada, o Executivo está usando a liberação mensal de 1/12 do 1/10 do valor previsto para o custeio da máquina pública, e assim seguirá até que o orçamento seja aprovado no Congresso e sancionado pelo Presidente da República. E mais de 6 milhões de brasileiros enfrentaram pelo menos 150 dias de calor extremo no ano passado, um ano marcado como o mais quente da história da Terra. Levantamento exclusivo feito a pedido do G1 aponta que no total 111 cidades brasileiras tiveram mais de 5 meses, o equivalente a 150 dias, ainda que não corridos, sob calor extremo. Isso significa temperaturas que muitas vezes ultrapassaram os 40 graus, mas o calor atingiu todo o país. Todas as cidades brasileiras enfrentaram ao menos um dia com temperatura máxima extrema. O levantamento considerou informações de 5.571 municípios brasileiros. Pouco mais de 100 ficaram de fora, o que inclui as capitais João Pessoa e Recife. Segundo a pesquisadora do CEMADEM, Márcia Guedes, que faz parte do levantamento, isso ocorre porque, ao coletar os dados do satélite, a resolução não conseguiu alcançar algumas cidades na faixa litorânea. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h27. O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, destacou na manhã de ontem que firmou uma parceria com 22 rádios da região metropolitana de Goiânia que irão começar a emitir alerta aos ouvintes durante os dias chuvosos. A medida faz parte de um pacote de ações do Paço Municipal para minimizar impactos e eventuais estragos dos temporais na capital. Mabel destacou a importância do convênio para ampliar a disseminação de informações preventivas. Ele reforçou que os avisos sonoros serão replicados nessas 22 estações. E uma operação da Polícia Civil mira suposto esquema de fraudes na venda de um apartamento em um empreendimento de luxo em Goiânia. Na quarta-feira, ontem, portanto, a corporação cumpriu mandado de busca e apreensão na sede do empreendimento imobiliário no setor oeste, na capital. Até agora, os investigadores receberam 13 denúncias de clientes da incorporadora. A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor, a DECOM, investiga a venda em duplicidade de imóveis do referido empreendimento imobiliário. Durante o cumprimento do mandato, foram apreendidos materiais de publicidade e contratos no local. A investigação visa apurar a possível prática de estelionato, onde as unidades imobiliárias teriam sido vendidas para mais de uma pessoa. Segundo as denúncias, a incorporadora teria comercializado os mesmos apartamentos para diferentes compradores, gerando prejuízos para os consumidores que adquiriram os imóveis com a expectativa de um bom investimento. E a Justiça determina sequestro de imóveis investigado por tráfico de drogas aqui em Goiás. Laila Alves é quem traz os detalhes dessa ação. Foram sequestrados pela Justiça 18 imóveis de um grupo criminoso suspeito de tráfico de drogas. A operação da Polícia Civil aconteceu nesta terça-feira em Goiânia e em Trindade, na região metropolitana da capital. Segundo o delegado Raniel Almeida, as investigações do caso começaram no ano passado.
Essa operação, essa investigação começou no início de 2024 e depois de uma série de ações de inteligência e de diligências de campo, nós, em junho, fechamos um laboratório de drogas pertencente a esse grupo criminoso. Ao identificarmos todos os membros, foi deflagrada em outubro uma segunda fase da operação, denominada Baltos, para cumprir as buscas, prisões, sequestro de todos os veículos pertencentes ao grupo e também bloqueio milionário de valores. E, ao ser encerrada a investigação, a Polícia Civil representou também pelo sequestro, pela indisponibilidade de 18 imóveis relacionados aos membros dessa organização criminosa. Depois da denúncia do Ministério Público de Goiás, a Justiça determinou o sequestro dos imóveis, o que tinha sido solicitado pela Polícia Civil. Entre eles estão casas, apartamentos, galpões e salas comerciais. Ainda segundo o delegado, no dia 1º de fevereiro deste ano, 10 pessoas também se tornaram réis pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa, e 27 por lavagem de dinheiro. Em outubro, durante a segunda fase da operação, 9 pessoas foram presas em Goiânia, São Luís de Montes Belos e Brasília. Um dos investigados continua foragido. Além do chefe do grupo, a operação prendeu os responsáveis pela central telefônica da organização, os entregadores das drogas, os responsáveis por manter os laboratórios em funcionamento e os responsáveis pela logística financeira. Estima-se que os suspeitos movimentaram mais de 20 milhões em apenas 2 anos. As defesas deles ainda não foram localizadas. Laila Alves, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h31, de volta ao Campeonato Goiano, porque na noite desta quarta-feira, Goiânia e Vila Nova se enfrentaram pela 7ª rodada da competição. Dessa maneira, o Tigre buscou o resultado fora dos seus domínios, mas acabou perdendo por 3-1 no estádio Serra Dourada. A saber, Bernardo Escapo, Sávio Zotti e Vandinho marcaram os gols da partida. Agora, o Tigrão volta a campo no sábado às 16 horas. Na oportunidade, o time visita a Beate em clássico válido pela 8ª rodada do Goianão. No mesmo dia, às 18h30, todos horário de Brasília, o Goiânia visita o Inhumas no estádio Zico Brandão. E nessa quarta, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Juventude e Grêmio se enfrentaram pela 5ª rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho. O Juventude saiu com a vitória por 2-0 com gols de Batalha e Jean Carlos. Com a vitória, o Juventude se isola como líder do Grupo C com 12 pontos, enquanto que o Grêmio mantém os mesmos 10 e continua na liderança do Grupo A. O Juventude engatou o 3º triunfo consecutivo e o tricolor gaúcho quebrou a sua invencibilidade na competição. No próximo sábado acontece o primeiro Grenal da temporada. O embate será às 21 horas, horário de Brasília, na Arena Grêmio, enquanto que o Juventude vai enfrentar no domingo São José, às 19 horas, também no Alfredo Jaconi. Empate amargo. América e Cruzeiro ficaram no 1-1 nessa quarta-feira pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro no estádio Independência. Os gols do jogo foram marcados por Fabinho e Bolassi. O empate ficou amargo, pois o Cruzeiro teve 24 finalizações e o destaque da partida foi Matheus Mendes, o goleiro do América. Agora o Cruzeiro tem 11 pontos e o próximo compromisso da Raposa é o Superclássico contra o Atlético Mineiro no domingo, às 16 horas no Mineirão, com a presença de mais de 60 mil cruzeirenses. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o mercado brasileiro da soja teve um dia mais calmo nesta quarta-feira, com os preços estáveis a mais baixos. A queda de Chicago contribuiu para os poucos movimentos de negócios. Os vendedores seguraram o produto à espera de preços melhores. A indústria oferta indicações mais firmes no curto prazo. Vamos então aos preços da saca da soja, 60 quilos no fechamento do mercado nesta quarta-feira. Porto do Rio Grande, o preço caiu de 135 para 133,50. Em Cascavel, no Paraná, manteve-se a R$125. Já no Porto de Paranaguá, também no Paraná, caiu de 134 para R$132. Em Rondonópolis, aqui no Mato Grosso, o preço caiu de 113 para R$112. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, preço caiu de 118 para R$117. Já em Rio Verde, aqui em Goiás, o preço caiu de 115 para R$114.
Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a quarta com preços mais baixos. O mercado foi pressionado pela falta de urgência de Donald Trump em negociar com a China a implementação de tarifas comerciais. Em meio às incertezas, os investidores realizaram lucros. 7h35, quase 20 bilhões de reais em investimentos em portos previstos no plano de escoamento Safra 2024-25. Vamos saber aí desses investimentos, os detalhes com a Lívia Brás. O escoamento da maior safra já produzida no Brasil vai ganhar investimentos na ordem de 20 bilhões de reais até 2026, só no setor portuário. O anúncio foi feito nesta quarta-feira em coletiva de imprensa no Ministério dos Transportes e prevê 1 bilhão e 700 milhões de reais em recursos públicos e mais 18 bilhões de reais em investimentos privados. O investimento faz parte do plano de escoamento da safra 2024-2025, que inclui também os ministérios dos Portos e Aeroportos e da Agricultura. Segundo o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o setor portuário do Brasil está entre os 5 que mais crescem no mundo e o investimento previsto deve manter o país entre os mais desenvolvidos na área. Costa Filho ainda ressaltou a importância da integração entre as pastas. Todas essas ações, elas dialogam com o plano logístico que o governo tem trabalhado conjuntamente para estruturar os nossos portos, as nossas ferrovias, as nossas estradas, as nossas hidrovias. Então essa integração, ela tem sido fundamental para a gente poder criar uma boa governança e uma melhor estruturação para o escoamento da produção brasileira. Um dos destaques para este ano é o Arco Norte, que hoje responde por 26% do escoamento de toda a safra brasileira, com foco no escoamento de grãos. Costa Filho explicou que a liberação da navegação no trecho pedregoso do rio Tocantins, no Pará, o Pedregal do Lourenço, deve acontecer depois de 12 anos de espera. Nossa expectativa é que agora em março a gente tenha a liberação para o início da obra. Serão investimentos na ordem de mais de 1 bilhão de reais, dos quais nós já temos garantidos para esse ano quase 250 milhões de reais. O que é que isso significa? Ampliação do escoamento, a hidrovia do Tocantins, que vai nos possibilitar a ampliação de escoamento de 2 milhões de grãos para quase 20 milhões de grãos em pouco menos de 10 anos. Outros 4 bilhões e meio de reais serão investidos em rodovias e ferrovias para garantir que a safra chegue até os portos e siga para a exportação, conforme anunciou o ministro dos Transportes, Renan Filho. O Arco Norte também ganha destaque com a ampliação dos investimentos de 2 bilhões para 2 bilhões e 600 milhões de reais. Valores que serão investidos num conjunto de rodovias e ferrovias que chegam até os portos da região norte do país. Já outros cerca de 2 bilhões irão para o Arco Sul-Sudeste. Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, o crescimento da infraestrutura e o desenvolvimento do agro andam de mãos dadas. E por isso, a gente precisa seguir avançando em infraestrutura para suportar a produção. Vale dizer que o Brasil é o país que mais cresce em capacidade portuária em exportação. Também avança em rodovias. Tem o maior pipeline, que é a carteira de projetos de concessão rodoviária do mundo, justamente para estar à altura da necessidade da agricultura. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, apontam que a safra de grãos deste ano deve ser recorde, com um crescimento de 8,3% em relação à safra anterior. A previsão é que chegue a 322 milhões de toneladas de grãos, principalmente soja e milho. Segundo números divulgados pelo ministro da Agricultura e Pecuária, ministro Carlos Fávaro, serão exportados 1,2 bilhão de toneladas de grãos, carnes, cana-de-açúcar, frutas e celulose. Desde 2023, o Ministério da Agricultura abriu 325 novos mercados de venda para o país e a infraestrutura logística é fundamental para o sucesso das exportações.